Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Feriado de Tiradentes no Brasil e uma infausta notícia do falecimento do Papa Francisco.
morreu praticamente às 2h30 da manhã, hora de Brasília, 7h30, hora de Roma, e poucas horas antes de falecer, ele havia desenvolvido um programa de manifestações e visitas. O Papa reinou com polêmicas e muito prestígio na Igreja Católica. A Igreja Católica teve várias modificações nas mãos do Papa Francisco. Ele fez uma visita de grande sucesso ao Brasil, foi aplaudido, foi amado nas ruas e tinha uma característica que marcou a sua época, que era uma real, verdadeira simplicidade. Os jornais brasileiros, claro, impressos antes, não trazem a notícia da morte do Papa. Você vai ver que os jornais têm o programa que o Papa desenvolveu poucas horas antes de morrer. Eu vou mostrar, então, os sites, os grandes sites que mostram, que registram a morte de Jorge Mário Bergoglio. Está aqui o UOL. Morre o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, primeiro pontífice latino-americano, tinha 88 anos. Papado fez igreja ficar mais latino-americana, africana e asiática. Para Papa Francisco se alternou entre defesa dos gays e conservadorismo. Jamil, que é um jornalista, né? Ultraconservadores farão ofensiva contra a Igreja mais Universal de Francisco. Aí vem algumas respostas, algumas perguntas que trazem as respostas. Quem governa a Santa Sé na ausência do Papa? Camerlengo assume o posto. Papa participou da bênção de domingo de Páscoa em seu último dia de vida. Aí tem uma rememoração. Veja as ações de Francisco frente à Igreja Católica durante o seu papado, né? Vamos ter agora a eleição de um novo Papa. Quem será? Será que volta a ser um Papa italiano? Será que dessa vez teremos um Papa negro ou um Papa asiático? Não se sabe, não se sabe. Claro, há uma disputa dentro das várias tendências da Igreja. Basicamente, um lado conservador e um lado chamado progressista, mais à esquerda. Enfim, um dia triste, né? O dia também que o Brasil registra em feriado a memória de Tiradentes, um herói nacional, né? Ligado à libertação. Uma história um pouco confusa, que nem sempre bate com a história oficial de Tiradentes. Ele era provavelmente a figura politicamente mais fraca dos Inconfidentes, que era constituída por intelectuais, basicamente muito ricos, muito influentes, e ele acaba assumindo a culpa ou acaba sendo culpado pelo que aconteceu, embora historiadores suspeitem que os reais organizadores da Inconfidência Mineira sejam aqueles ricos intelectuais que acabaram com penas menores, penas algumas pesadas, de degredo, etc.,
mas tiveram a vida preservada. Aqui, então, o noticiário irá, claro, se pautar esta semana, especialmente hoje, noticiário de televisão e rádio, e amanhã os jornais, pela morte do Papa e na busca da escolha de um novo Papa. Vou dar uma passadinha nos jornais que também têm assuntos relativos ao Papa. Quer dizer, o último dia dele, um dia em que ele se movimentou, um dia em que ele talvez tenha sacrificado alguns momentos de vida para poder realizar visitas, etc., etc., aparecer perante o público, enfim, trabalhou na sua missão até os últimos momentos de vida. Está aqui a primeira página da Folha, veja, uma fotografia enorme, né? Está aqui. Papa Francisco acena para a multidão na Praça São Pedro, no Vaticano, após missa de Páscoa. Surpreendentemente, ontem ele compareceu. Ele já está com o rosto inchado, com o semblante bastante atingido, especialmente pelas doenças pulmonares, uma pneumonia dupla. Ele tinha uma situação de moléstia, se pode assim chamar, nos pulmões desde jovem. Tinha problema nos pulmões. O registro aqui isso aconteceu no domingo, quer dizer, ele apareceu, dias antes, 1 ou 2 dias, visitou um presídio, quer dizer, ele teve intensa vida poucas horas antes da morte. Tem mais, claro, tem matérias, os jornais não estão no que pode se chamar de ricos em notícias. A semana foi uma semana politicamente parada, tá? Temos uma notícia boa que em cima as páginas da Folha e do Estadão. Olha aqui, ó. Estadão aqui também. É a vitória de um brasileiro, Hugo Calderaro, na China, sagrando-se campeão mundial de tênis de mesa. Hugo Calderaro vence o chinês Lin Shandong na Copa do Mundo em Macau e é o primeiro atleta das Américas a levar o troféu. Aqui uma foto dele em pleno jogo, né? Ele não tinha conseguido sucesso nas Olimpíadas de Paris, ele esperava resultados melhores, mas agora consagrou-se como campeão do mundo. E num país de grande prática de tênis de mesa. E no país do adversário chinês que disputou com ele, Macau, que foi uma colônia, foi território português, hoje está incorporado ao território chinês, com outro regime político. Hugo Calderaro atropela número 1 do mundo e faz história. Em feito inédito, Carioca conquistou Copa do Mundo do tênis de mesa ao bater chinês por 4-1. Uma vitória convincente, clara, absoluta. Ainda no esporte, tivemos um jogo emocionante ontem, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras ganhava de 2-1. No último minuto de jogo, no derradeiro minuto de jogo, já dentro do período em que estava havendo os descontos, né? O Palmeiras sofreu uma penalidade máxima
que o goleiro palmeirense Everton defendeu. E o Palmeiras acabou ganhando de 2-1. O São Paulo conseguiu derrotar o Santos. Enfim, tivemos aí uma movimentação, pelo menos no esporte. Domingo, deixa eu pegar o jornal de segunda-feira, para vermos o que a gente pode extrair ainda nessa segunda-feira. Anistia o Estadão. Anistia e estilo Mota travam projetos do governo na Câmara. Deputados votaram menos propostas agora do que nos primeiros meses da gestão Lira. Claro que tem uma crise Câmara e Senado, com o fulcro nessa questão da anistia, e uma crise que vai se formando em relação ao STF, né, que é contra a anistia, trabalha contra a anistia, julga os acusados da tentativa de golpe, da suposta tentativa de golpe, e realmente se sentirá atingido, se sentirá invadido por uma decisão que é tomada, na pior das hipóteses, de uma zona gris entre os dois poderes, de uma zona cinzenta entre os dois poderes, e isso está em jogo nestes dias. Alguns políticos tentam fazer uma composição, a composição até agora não se formou, buscam um acordo, é difícil o acordo, onde você reduziria apenas a fórmulas menos comprometedoras. Você pode determinar penas domiciliares, penas mais brandas, mas não pode, de repente, criar uma anistia dentro do STF. E o STF não concorda com a anistia porque a sua orientação tem sido diferente. A anistia também tem o condão de, ao tentar salvar Bolsonaro, colocar Câmara e Senado em oposição ao STF. Essa é a crise, é o fulcro da crise nesse instante em Brasília. Isso deverá continuar. Vamos ter o julgamento esta semana de um pessoal de um segundo grupo, né, de um segundo nível, ainda importante, dos acusados da tentativa de golpe. Vamos ver o que tem aqui. Tem que hoje, claro, ainda o último dia de um fim de semana prolongado. Viagens para os Estados Unidos despencam com Trump. Setor já prevê prejuízos. Em março, a entrada de estrangeiros caiu 12% em comparação com 2024. Perdas podem chegar a 9 bilhões de dólares. Tem uma análise aqui de saúde. Eu sempre tomo cuidado com temas de saúde, mas para quem se interessa, pelo menos eu vou dizer o que está no Estadão. Estudo aponta 17 fatores de risco e proteção comuns a doenças cerebrais. Pesquisa indica que genética não é necessariamente sentença para demências, AVC e depressão de início tardio. Árabes ampliam investimentos no Brasil que passam de 14 bilhões. Nações do Golfo Pérsico fortalecem laços diplomáticos com o país e empresas brasileiras crescem na região. Não sei se nesse instante, nessa confusão que o Trump está provocando no mundo, esses investimentos continuam. A gente vai saber o fluxo mais tarde. Eu tenho a impressão que as pessoas estão de sobreaviso tomando cuidado.
Mas se você der uma olhada, a partir do mundo árabe, verá que o Brasil ainda é uma boa aposta. Estamos fora desse circuito. Claro que a gente não pode ficar fora do planeta, mas estamos, pelo menos geograficamente, fora desse circuito briga entre China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Israel, contra os terroristas do Hamas, etc. Tem uma reportagem interessante sobre um parque em São Paulo. Veja só, uma vivência imersiva de 182 quilômetros na Mata Atlântica, em plena São Paulo. Trilha Interparques conecta unidades de conservação, represas, parques naturais na zona sul da capital paulista. Caminho, segundo a prefeitura, pode ser feito sem guia e tem vigilância 24 horas. Aqui tem uma fotinho. Visitante pode percorrer trechos de trilhas na foto do Parque Virgínia. Você sabia disso? Muito paulistano não sabe que pode usufruir dessa maravilhosa trilha, né, que une vários parques paulistanos. Isso é da Prefeitura de São Paulo, é interessante. Veja, 182 quilômetros na Mata Atlântica. No domingo, nós tivemos uma reportagem também na área da ecologia, da volta dos bugios na Cantareira. Ó, esses macacos, né? São bugios, esses pelos deles, à medida que eles vão suando, os pelos vão mudando de cor e tal. Deixa eu ver como é que... O ronco do bugio ruivo, por isso ele é chamado bugio ruivo, está de volta ao Parque da Cantareira. Após a alta de mortes por febre amarela, a Prefeitura de São Paulo vem reintroduzindo no local bugios vacinados contra a doença. Era uma coisa natural, era uma presença constante nessa mata, aliás, mal cuidada da Cantareira, e que agora, neste momento, está verificando a volta de animais que foram tragados pela febre amarela. Voltando à política, está aqui no Estadão do domingo, Alcolumbre amplia pressão por cargos para barrar a anistia no Senado. Quer dizer, ele, com toda a força dele, ele quer um ministério, quer afastar gente, quer mais cargos. Estamos ferrados com essas figuras que foram eleitas presidente da Câmara e do Senado. A perspectiva de um Brasil mais justo, mais correto, onde as coisas funcionem com objetivos mais dedicados à população, as perspectivas não são boas. Não sei, de repente tem gente que acredita em milagre. Alcolumbre amplia a pressão por cargos para barrar a anistia no Senado. Para cumprir a promessa de barrar o projeto, se ele passar na Câmara, o presidente do Senado vem cobrando desde já nomeações no governo. Ele quer tirar o ministro das Minas e Energia, ele está reinando. Tem uma entrevista aqui dizendo o seguinte: Lula poderia fazer muito mais pela democracia na Venezuela. Entrevista exclusiva da opositora de Maduro diz que
hora de agir é agora. Marina Corina Machado. É uma reportagem da Alice Ferraz. Tem uma coisa interessante também no domingo que a gente ficou sabendo, que é o balanço da democracia americana, como o Supremo americano reage a algumas atitudes, digamos, extremadas do presidente Trump. Decisão limita temporariamente o uso da lei de inimigo estrangeiro de 1798 para acelerar deportações e amplia tensão entre os poderes. Suprema Corte impede Trump de deportar imigrantes venezuelanos. Então, não está tão fácil assim para ele, embora ele use um rolo compressor que prejudica a democracia americana. Não vejo no Trump ideias realmente democráticas. Quando ele pratica algo que a gente pode classificar de algo democrático, ele o faz em interesse político próprio. Ainda no domingo, o caderno especial do Estadão traz as vencedoras do Prêmio Estadão e tal, incertezas externas e juros altos, os desafios das empresas em 2025. Deixa eu voltar para o Estadão de domingo. Não, de segunda-feira. Editoriais. O debate, esse eu assino embaixo, viu? O debate que falta ao Bolsa Família. A gente tem que saber que o Bolsa Família é algo provisório, é como um curativo rápido na emergência e está se tornando uma instituição nacional. O Brasil não pode ser um país que distribui dinheiro para grande parte da população sobreviver. Isso não é um país, isso é uma coisa inominável. Então, está aqui, olha, um editorial do Estadão. Nova regra deve reduzir prazo para que beneficiários saiam do Bolsa Família após conseguir emprego e elevar a renda. É uma boa oportunidade para debater o aperfeiçoamento do programa. Quer dizer, tem gente que comemora quando o programa integra mais pessoas. Integramos mais pessoas. Isso significa que há mais desemprego, que há pessoas, enfim, e tem gente que está somando, sabe-se que há problemas de pessoas que tentam contornar a legislação e se locupletar com isso. Gente pobre, né, que acrescenta R$600 por aí aos seus pequenos ganhos, muito com trabalho não registrado. Tem uma nota aqui na coluna do Estadão: Eduardo Bolsonaro é vetado pelo Centrão como candidato da direita ao Planalto em 26. Deixa eu ler isso. O partido do Centrão, o grupo político que dá as cartas no Congresso, não querem nem ouvir falar em Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, como candidato à presidência da República em 2026. Liderança de direito e centro-direita, ouvidas pela coluna, são unânimes em defender que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e com risco de ser preso, deve transferir seu capital político a um aliado, mas que tenha outro sobrenome. O preferido, admitem, é o governante de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Entretanto, outros chefes de executivos estaduais
também estão no páreo. Procurado, Eduardo não comentou. O deputado pediu licença do mandato em março. É cada vez mais disseminada na direita a sensação de que ele não voltará dos Estados Unidos. Eu não sei qual é a lógica disso, pelo menos é a notícia, nada impede que ele esteja no Brasil. Não sei, não sei se nada. A democracia no divã. Índice da democracia mostra que a recessão é severa, mas ao contrário das autocracias, o remédio para os males das democracias liberais está nelas mesmas. Mais liberdade e representação. É o outro editorial do Estadão. Eu vou repassando o Estadão. E a Folha de hoje. Está aqui a Folha. Vamos ver os editoriais da Folha. Tem uma notícia chata, né? TJ de São Paulo quadruplica penduricalhos no primeiro semestre. Tribunal de Justiça de São Paulo mais do que quadriplicou os repasses acima do teto dos juízes e desembargadores no primeiro trimestre deste ano. Exatamente a justiça, né? Um desgaste para a justiça, coisas do Supremo. A resposta que o presidente do Supremo deu à revista Economist é realmente triste. Ele não disse que vencemos Bolsonaro, ele disse que é a resposta, vencemos o bolsonarismo. Gente, não dá para acreditar que um magistrado desse nível, tão preparado, dê uma resposta furada dessas. E nem podia derrotar o bolsonarismo. Ele é um juiz, tem que pairar acima dessas questúnculas políticas. E o nosso Supremo, de qualquer maneira, está criticado no mundo e imerge num caos político que causa danos à democracia brasileira. Aí tem um editorial da Folha. PT é um péssimo defensor das estatais. Levantamento da Folha mostra que o governo Lula entregou postos em conselhos de empresas para aliados e correligionários de formação diversa da área. Distribuição de sinecuras é apenas um dos desmandos. Está aí uma crítica da Folha, né, a ação do governo Lula nesse quadro de tentar desmanchar as privatizações. E o Lula ainda não conseguiu explicar nem o seu governo como é que deu guarida a uma condenada por corrupção, a mulher do presidente Humala do Peru, mandou ainda buscar num avião da FAB, quando existem dezenas de voos do Peru para São Paulo. É uma coisa inexplicável. A única coisa que explica são essas alianças da esquerda latino-americana. Quer dizer, e o Lula acabou dando um tiro no pé porque trouxe de volta toda a história da Lava Jato, porque a condenação dela tem a ver com a Odebrecht, que andou subornando presidentes da América Latina, inclusive o presidente do Peru. Vamos lá para quem tomou cafezinho conosco. José Márcio, de Londres. Valéria Sade, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Antônio Bastos, de Rio Branco, no Acre. Ivanir Rossafa, Tânia Ecker, Marino Fischer, de Joinville, Santa Catarina.
Vera Maria Blota, Luciene Rodrigues, Cacura Lindinha, interessante, Antônio Miguel, de Araruama, Maria Ordália e Itamar Moreira, de Curitiba, Paraná. Pessoal, um dia fraco, essa notícia triste da morte do Papa, que é a grande notícia, mas é uma notícia triste e um dia que é um encerramento de um feriado prolongado no Brasil, com a política praticamente, pelo menos a pública, né, que a gente possa ter nos jornais, paralisado. Eu agradeço a sua deferência e convido para estar amanhã conosco em todas as nossas plataformas, sem esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.